beleza com vocês? Aqui quem vos fala é Rafael Bertolucci e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quer Saber Sobre História. E neste vídeo você descobre qual que é o melhor sistema, a monarquia ou a república. Então, bora lá! Bem pessoal, para começarmos, temos que falar como que funciona cada um desses sistemas. E bem, vamos começar falando como que funciona a República Presidencialista. E bem, a República Presidencialista é dividida em três poderes. O Judiciário, que é exercido pelos juízes, o Legislativo, que é exercido pelos parlamentares, que é deputados e senadores, e o Executivo é exercido pelo Presidente. E o Presidente e o Parlamento são eleitos pela maioria do voto. E tá aí, galera, um pequeno problema, porque se a população eleger um presidente de direita e um parlamento de esquerda, o presidente não irá conseguir governar, porque ele terá que passar um mandato todo brigando com o parlamento para conseguir governar, ou terá que apelar para a corrupção, pagando propina para os parlamentares para conseguir governar. E lembrando, galera, a corrupção nunca é a solução. E também, um outro problema é que se um presidente de um outro partido for eleito, ele pode dissolver o projeto do presidente anterior, por não concordar com suas ideias e por achar inútil. E isso pode ser uma coisa boa ou muito ruim. E agora iremos ver como que funciona a monarquia parlamentarista. Bem, o judiciário continua sendo exercido pelos juízes, o legislativo continua sendo exercido pelos parlamentares e o executivo a coisa muda, porque ele é exercido pelo primeiro-ministro, que é eleito pela maioria do Congresso. Basicamente é o seguinte, se a população eleger um parlamento de esquerda, o primeiro-ministro será de esquerda. Agora, se a população eleger um parlamento de direita, o primeiro-ministro vai ser de direita, vice-versa. Assim, ele irá conseguir governar numa boa, sem ter que apelar para a corrupção, até porque a maioria dos parlamentares estão ao seu lado. E uma outra diferença é que na monarquia temos o quarto poder, que é exercido pelo monarca. Como vocês sabem, galera, o monarca não governa, ele reina, então ele não fica com o dinheiro do governo. E além disso, ele é suprapartidário, não está envolvido na política e também a nenhum partido político. E também ele é neutro e tem que obedecer às leis como um cidadão comum. Mas como que funciona esse quarto poder? Bem, ele funciona para fiscalizar os outros três. Por exemplo, se caso o rei pegar o primeiro-ministro roubando ou não estiver conseguindo governar e gerando uma crise política e econômica, o rei vai lá, tira ele do poder, dissolve o Congresso e convoca novas eleições para acabar com esta crise. Podemos citar alguns exemplos, como aconteceu no Parlamento Espanhol. Estava ocorrendo uma crise no Parlamento Espanhol. O rei foi lá e dissolveu o Congresso e convocou urgentemente novas eleições para acabar com esta crise. E isso funcionou. E esse processo durou apenas 47 dias. Agora iremos pegar o exemplo da República, pegando o exemplo de Dilma Rousseff. Bem, a crise começou em 2014. O impeachment só foi aprovado em 2016 e somente em 2018 que a população pôde escolher um novo presidente. Ou seja, 4 anos de crises políticas e econômica. E bem, galera, e se o rei for corrupto? Até porque, se o presidente for corrupto, dá para tirá-lo do poder. E o monarca, dá para tirá-lo do poder? Bem, temos que entender uma coisa. Bem, o rei não governa, ele reina, então ele não fica com o dinheiro do governo. E também ele é suprapartidário, neutro, não está envolvido com a política e também tem que obedecer às leis. Mas, se mesmo assim de se envolver com corrupção, sim, há meios de tirá-los do poder. Ocorre o Conselho de Estado e de Família. E com isso, ele é afastado do poder e quem assume é um parente mais próximo ou seu filho. E dependendo do caso, galera, até o seu filho pode perder a linha sucessória ao trono. E galera, vimos como que funciona cada um desses sistemas. Agora iremos fazer um resumão para ver qual que foi melhor, a república ou a monarquia. Até porque nós tivemos os dois.
E vamos começar com a monarquia, que foi instaurada no Brasil logo após a independência, no dia 7 de setembro de 1822, e ficou até 15 de novembro de 1889, quando o Brasil virou uma república, e desde lá somos uma república até hoje. Bem, os primeiros anos da monarquia foram muito instáveis porque ocorreram várias revoltas separatistas, no qual o Brasil venceu quase todas, exceto uma, a Guerra da Cisplatina, no qual essa província fica independente e vira o Uruguai. Mas, fora essa guerra, o Brasil venceu todas. Por isso que o Brasil é um país com dimensões continentais. Uma outra coisa que aconteceu em 1831, onde ocorreu a abdicação de Pedro I ao trono brasileiro, em favor ao seu filho. Mas Pedro II era apenas uma criança e obviamente ele não poderia reinar ainda. E com isso, o Brasil foi governado por regentes até Dom Pedro II atingir a maior idade. Bem, ocorreram várias crises políticas e econômicas durante o período regencial. As coisas só se foram estabilizar mesmo quando Dom Pedro II assumiu o trono. E durante o segundo reinado, uma das primeiras medidas de Dom Pedro II foi construir várias escolas, graças à sua incentivação à educação. E além disso, ele começou a mandar brasileiros para estudarem na Europa, em troca de que eles trouxessem conhecimento da Europa para o Brasil. E além disso, ocorreu o surto industrial, no qual ficou conhecido como a Era Mauá. E foram construídas as primeiras estradas de ferro e também foram construídas as primeiras indústrias. E além disso, Dom Pedro II trouxe diversas modernidades ao Brasil, como o primeiro telégrafo, o primeiro telefone e também salvou a invenção do telefone. E também conversou pessoalmente com Thomas Edison para instalar as primeiras redes elétricas aqui no Brasil. E o respeito de Dom Pedro II no exterior era tão grande que ele foi considerado candidato à presidência dos Estados Unidos, no qual, só na Filadélfia, ele recebeu mais de 4.000 votos. A liberdade de imprensa durante todo o tempo de monarquia era gigantesca, no qual era visto como uma coisa rebelde na Europa, porque se a imprensa atacasse a Rainha Vitória do mesmo jeito que eles atacavam Dom Pedro II, eles seriam punidos por traição à coroa. E bem, enquanto os outros países da América Latina passavam por ditaduras sangrentas e crises políticas, o Brasil era visto na Europa como o país do futuro. E sim, galera, ocorreram alguns baixos, como a demora da abolição da escravatura, algumas guerras separatistas e também a Guerra do Paraguai. E bem, o que é mais marcante durante o segundo reinado foi a abolição da escravatura, começando com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850 e terminando com a Lei Áurea em 1888. E essa lei deixou muitos fazendeiros furiosos porque eles queriam ser indenizados ao Império e começaram a ficar contra o governo. Eles ajudariam os republicanos a darem o golpe do dia 15 de novembro. E até que chega esse fatídico dia, aonde que o Brasil sofre um golpe de Estado, deixa de ser uma monarquia e vira uma república. E esse golpe aconteceu na madrugada, e na manhã o povo ficou bestalhado vendo essa cena porque pensava que era uma parada militar e não uma troca de governo. E o Império do Brasil passou a ser chamado de República dos Estados Unidos do Brasil. E também a bandeira imperial foi substituída por uma cópia da bandeira dos Estados Unidos. Mas ela ficou apenas 4 dias, até ser substituída por uma adaptação do Império. E bem, o homem que proclamou a República se torna o primeiro presidente do Brasil, e também ele instaura a primeira ditadura do Brasil, que é a República Espada. E essa ditadura duraria até 1894. Bem, o tempo que durou o mandato de Deodoro da Fonseca só ocorreu crises políticas e econômicas. Em 1891 foi aprovada a primeira Constituição Republicana. E bem, com todo esse caos na política, Deodoro da Fonseca fecha o Congresso para ver se as coisas se acalmavam, mas não adiantou muita coisa, e com isso ele acaba renunciando ao seu cargo de presidente da República. E quem assume é seu vice, Floriano Peixoto. Mas ele não deveria fazer uma coisa dessa, porque de acordo com a Constituição, deveriam ser realizadas novas eleições. Mas só que Floriano Peixoto meio que cagou para isso e continuou sendo presidente do Brasil. E para vocês que não sabem, galera, Floriano Peixoto não era aquele cara simpático e gente boa não. Ele aproveitou seu poder para oprimir os seus opositores e consolidar a República. Até que chega 1894, chega assim a República Oligárquica,
Oligarquia significa governo para poucos. E foi durante essa época que foi instaurada a política do café com leite e o voto cabresto. E também surgiu a primeira favela no Brasil. E foi nessa época também que surgiu o famoso massacre de Canudos, onde que milhares de pessoas foram mortas pelo governo federal na região do Nordeste. E bem, no início da República ocorreram várias revoltas, como a revolta da vacina, revolta da chibata e também a crise sanitária da gripe espanhola e entre outros acontecimentos. E até que chega 1930, aonde que o Brasil sofre mais um golpe de estado e assim quem assume a presidência é Getúlio Vargas, dando fim na República Velha e iniciando a Era Vargas. Uma das primeiras medidas de Vargas foi suspender a Constituição de 1891 e o Brasil ficou por mais de 4 anos sem uma. E com isso ocorreram algumas revoltas, como a Revolução de 32, aonde exigiram a criação de uma nova Constituição. E bem, em 34, Vargas cria a segunda Constituição republicana, mas ela não durou muito tempo, porque em 37 o Brasil sofreu mais um golpe de estado e assim é instaurada a segunda ditadura. E além disso foi aprovada a terceira Constituição. E bem, a Era Vargas seguiu até em 46, quando o Brasil sofreu um golpe de estado e Getúlio Vargas foi forçado a renunciar. E assim surge a Quarta República, ou República Populista, com uma quarta Constituição. E bem, foi durante essa época que foi construída a capital Brasília. E a construção dessa cidade gerou várias crises políticas e econômicas, e também a corrupção a rodo que veio pelas construtoras. Nos anos 60, a América Latina enfrentava o medo do comunismo. E com isso, em 64, o Brasil sofre um golpe de estado e assim é instaurada a terceira ditadura, a ditadura militar. E bem, em 67 foi aprovada a quinta Constituição. E bem, o regime militar seguiu até 1985, quando o povo estava de saco cheio e pediu a redemocratização do país, com as diretas já. E bem, o Brasil foi redemocratizado e assim surge a Sexta República, ou a Nova República, com uma nova Constituição. E bem, quando tudo parecia que ia dar certo, que agora ia se desenvolver, que o Brasil ia crescer, que as instabilidades políticas e econômicas ficaram no passado, que agora o Brasil vai para o primeiro mundo e deu no que deu. Tivemos 8 presidentes, 3 não foram eleitos pela população, 2 sofreram impeachment, 2 foram presos por corrupção e o atual que tem pedidos de impeachment e também está ameaçando a criar a Sétima República. Bem, fora o caos no executivo, ocorreram várias instabilidades no parlamento, como Petrolão, Mensalão, STF, Covid-19, inflação, Dilma e Collor e entre outros acontecimentos. Agora iremos fazer um resuminho bem breve aqui. Enquanto na monarquia tivemos uma moeda, uma constituição, poucas revoltas, estabilidade política e econômica era Mauá e abolição da escravatura, enquanto na república tivemos 6 constituições, 9 moedas, instabilidade política e econômica, e também várias revoltas, 3 ditaduras e num período de 90 anos apenas 5 presidentes conseguiram terminar o seu mandato. E bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também compartilhe para seus amigos, pois isso fortalece demais o meu trabalho aqui no canal Quer Saber Sobre História. E bom pessoal, vou ficando por aqui, valeu, falou e tchau! E até a próxima. Valeu! Se inscrevam no canal.